Fala guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, professor Alisson César de volta aqui com você, tá? Pra gente resolver mais duas questõezinhas aí do nosso TD de 4 questões, né? Nós resolvemos já duas lá no vídeo anterior e resolvemos agora mais duas nesse vídeo para não ficar tão pesado para você e que você possa realmente ter um melhor rendimento nesse conteúdo, tá? E essa primeira aqui que a gente vai fazer, na verdade a terceira, né, lá do TD de 4 questões, ela é bem teórica, mas é uma questão de um assunto que eu aposto demais nessa próxima prova. Aliás, são dois assuntos que eu aposto muito. Um é o uso do cinto de segurança e o outro é o uso do airbag. São dois assuntos que eu sinto que eles vão estar na sua prova, tá? Posso estar enganado, mas eu faço as minhas apostas sobre esses dois assuntos. Aproveitando você aí que caiu de paraquedas nesse vídeo, digamos assim, quer esse TD? Acessa lá a descrição do vídeo, tá? Tá um TDzinho lá com 4 questões para você, ok? Então vamos lá. Nós temos aí a terceira questão, diz o seguinte. Segundo as estatísticas, o cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e em passageiros no caso de acidentes. Perfeitamente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada ao princípio da ação e reação. Vamos lá, o que a gente precisa lembrar? As leis de Newton são 3. A primeira, ela fala da inércia, tá? Deixa eu fazer uma revisãozinha rápida aqui com você para poder a gente conseguir matar essa questão com muita tranquilidade e já ficar aí com bagagem para uma próxima questão, tá? Então a primeira lei de Newton ela fala sobre a inércia. O que ela diz? Que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento ou todo corpo em repouso tende a continuar em repouso, até que uma força externa passe a agir sobre ele. Exemplo muito fácil, você está vindo no seu carro, no seu automóvel, e o motorista pisa no freio bruscamente. A tendência do teu corpo é continuar aquele movimento, tá? Ele já vinha em movimento, então a tendência é manter em movimento. A função do cinto é exatamente aplicar essa força externa que altera esse movimento, tá? Então a inércia seria isso aí, a tendência de manter a situação na qual ele estava. A situação contrária também é possível, o carro estava lá parado, no sinal, por exemplo, né, no semáforo, e aí o motorista acelera de uma vez. A tendência do teu corpo é ser projetado para trás, né? Na verdade é continuar naquela situação que ele já estava, que era parado, tá? Aí o banco aplica uma força externa, empurrando o teu corpo para frente para que você acompanhe o movimento do carro, tá bom? E é exatamente por esse motivo, tá? O motivo do carro em movimento que no CTB tem um artigo, né, que pede para que não seja colocado nada solto no banco traseiro, exatamente por conta disso. Na hora de uma freada brusca, esse corpo vai tender a continuar o movimento dele, porém tem um agravante, é como se ele ganhasse massa, ele vai ficar mais pesado, digamos assim, tá? Seria um outro termo, né, usando lá o teorema do impulso, mas é como se ele ficasse mais pesado, podendo até esmagar as duas pessoas ou uma das pessoas que estiver no banco da frente, tá? Então cuidado com isso daí. Então a lei da inércia é exatamente a primeira lei de Newton. A segunda lei, ela fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. Nada mais é do que isso aqui, ó. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E aí eu puxo para você aqui um pequeno detalhe. Ó. Veja bem, essa força aqui, toda qualquer força é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração também. Já a massa é uma grandeza escalar, tá? É uma grandeza escalar. O que significa dizer isso? Aproveitando aí para fazer uma revisãozinha rápida. Escalar significa dizer que basta um número e uma unidade e ela está perfeitamente definida. Na hora que você fala que você tem uma massa de 60, 70 kg, já estamos entendidos qual é a sua massa. Não precisa de mais nenhuma informação. Isso é uma grandeza escalar. Mas na hora que você fala que você está aplicando uma força de 50 newtons, a gente talvez até entenda a intensidade dessa força, mas eu não tenho capacidade de dizer para onde é que ela está atuando, se é para cima, se é para baixo, esquerda, direita, ou seja, eu preciso de mais informações, como direção e sentido, tá? Então, força e aceleração são grandezas vetoriais, não esquece disso. E onde é que eu quero chegar? Essa massa, ela é sempre um número positivo. Se a massa é sempre um número positivo, significa dizer que a força resultante e a aceleração
sempre terão os mesmos sentidos, tá? Eu até colocaria assim, ó, força resultante e aceleração sempre, sem exceção, sempre terão os mesmos, eita que a letra tá horrível, sempre terão os mesmos sentidos, sempre terão os mesmos sentidos, tá? Deixa eu só apagar isso aqui que ficou muito horrível. Os mesmos sentidos, tá? Guarda esse detalhe que você não faz ideia da quantidade de questões que você pode resolver só sabendo essa partezinha teórica. Às vezes você fica perguntando, para onde é que vai estar a aceleração? Será que vai ser positiva? Será que vai ser negativa? Analise as forças. Se você tiver, por exemplo, duas forças em sentidos opostos, a resultante vai ser exatamente para onde a maior estiver apontando. Consequentemente, a aceleração também será para lá. Ok? Fica essa dica aí. E a nossa terceira e última lei, né, a terceira lei de Newton, ela é exatamente a tal da ação e reação, tá? Ação e reação, que tem 4 características, só que muita gente só lembra de 3. Quais são essas 3 que todo mundo lembra? Ação e reação sempre tem mesma direção, deixa eu organizar aqui para você. Sempre tem mesma direção, sempre terá sentidos opostos, não esquece, não confunde direção com sentido, tá? Sentido é sempre a ponta da seta, é só lembrar, a seta começa com S e sentido também é com S. Então a ponta da seta, ó, direita, esquerda, é sempre o sentido. Já a direção é a reta na qual ela está apoiada. Seria vertical, horizontal e aí vai. Então cuidado para não confundir isso, tá? E ela vai ter também mesmo módulo, tá? As duas sempre terão mesmo módulo, sempre terão mesmo módulo. E qual é a minha quarta e última propriedade que muita gente esquece? Elas sempre atuam em corpos, diferentes, tá, galera? Você não pode esquecer disso aí, é fundamental. Por exemplo, na hora que você empurra uma parede, você está fazendo uma força na parede, a parede está fazendo uma força em você. São corpos diferentes. Você é um corpo, parede é outro corpo, tá? Então, e para responder a nossa questãozinha, né? Com certeza não precisaria disso aqui tudo, é só porque eu aproveitei para fazer uma revisão para você sobre as 3 leis de Newton. Ela diz o seguinte: fisicamente, a função do cinto está relacionada ao princípio da ação e reação. De jeito nenhum, terceira lei de Newton não, ele está relacionado a isso aqui, ó. A função dele é evitar que o corpo continue o movimento, ou seja projetado ou para o painel do carro ou que seja realmente jogado pelo para-brisa, né? Passe direto pelo para-brisa. Para isso não acontecer, tá lá o cinto de segurança. Então, na verdade, aqui a nossa opção ela está errada, nossa assertiva está errada, tá? Não é a terceira lei de Newton, não é ação e reação, é a primeira, ok? Vamos para a quarta questão. Na quarta você tem agora o seguinte. Na quarta você tem aí uma questãozinha sobre velocidade média, só que eu coloquei de propósito porque ela fala sobre os 2 tipos de velocidade média. Como assim os 2 tipos? Eu posso ter a velocidade escalar média e posso ter também a velocidade vetorial média. Aí professor? Exatamente, você tem diferença nas duas. Olha só, olha como são parecidas. A velocidade escalar média, você pega o ΔS, ou seja, a distância efetivamente percorrida e divide pelo tempo, tá? Que é a velocidade escalar média. Já a velocidade vetorial média, você vai pegar o vetor deslocamento e dividir pelo tempo. É a mesma coisa? Não. Existe uma situação que até pode ser, mas nem sempre eles são iguais, tá? Então tem que ficar atento aí. Então vamos lá. O automóvel deslocou-se em uma localidade A, tá aqui, deslocou-se daqui, a uma outra cidade B, que está a uma distância de 25 km, que é essa outra aqui, ó, todinha, né? Ó. Essa linha reta aqui são 25 km. Por uma estrada orientada de A para B, sem inverter o sentido do seu movimento. O odômetro do carro, que indicava 0 no ponto A, indica 50 em B. Ou seja, se ele vier por aqui, ó,
ele vai percorrer a distância de 50 km, enquanto que a linha reta aqui, ó, como se fosse, sei lá, fosse de helicóptero, por exemplo, a distância seria apenas essa daqui, 25 km. O tempo gasto no percurso entre A e B foi de 30 minutos, ou seja, meia hora. Precisa guardar isso aqui. Julgue o item que se segue em relação a essa situação. A velocidade escalar média, olha só, velocidade escalar média é maior que o módulo da velocidade vetorial média. Vamos lá, quando você vai calcular a velocidade escalar média, como eu disse, você precisa da distância percorrida, efetivamente percorrida, que foi quanto? Foi essa daqui, ó, 50 km, a distância que ele de fato percorreu. E ele gastou quanto tempo para isso? Meia hora. Ou seja, ele vai ter aí uma velocidade média de 100 km por hora. 100 km por hora. Já no caso da velocidade vetorial média, o que você precisa é do vetor deslocamento. E o que é esse tal desse vetor deslocamento? É exatamente a menor distância entre dois pontos. É a reta que liga o ponto de saída ao ponto de chegada. Então, na hora que ele perguntar velocidade vetorial média, não interessa o caminho, só interessa a distância entre o início e o fim, a distância em linha reta, que no nosso caso vale 25 km, dividido por 1/2. Isso aqui vai dar meia hora, né? Isso aqui vai dar 50 km por hora. Ou seja, a velocidade escalar média realmente é maior do que a velocidade vetorial média, fazendo com que a nossa assertiva de número 4 ela esteja corretíssima. Só um pequeno detalhe, eu falei no começo dessa questão que existe uma situação onde essas velocidades são iguais. Que situação é essa? É quando você faz uma movimentação, quando você faz um percurso em linha reta. Você saiu, por exemplo, ó, daqui do ponto A, saiu aqui do ponto A e veio até aqui, ponto B. Ponto A, ponto B. Você está vendo que é uma reta. Então, a distância percorrida e o vetor de deslocamento serão absolutamente iguais. Logo, as velocidades médias também serão iguais, tá? Então, essa daqui é outra daquela questãozinha, né, que eu costumo fazer com vocês, dos dois jeitos. Essa questão eu não precisaria fazer de conta, não é porque tem número que eu preciso fazer conta, tá? Mas se você lembrar dessa parte teórica, facilmente você chega à resposta. Só precisa entender a diferença da velocidade escalar média para a velocidade vetorial média, tá? Então, sabendo dessa diferença, você resolve a questão sem precisar de uma conta. Eu fiz aí a conta para você entender direitinho como é que funciona. Mas a velocidade escalar média é sempre a distância total percorrida. E só olhando para a figura, você está vendo que a distância é maior. Já a vetorial, a distância é menor. Tá? Você tem aí 25 km apenas de linha reta. Então, como as duas distâncias serão divididas pelo mesmo tempo, significa dizer, ó, se você olhar aqui para essa equaçãozinha aqui, ó, por exemplo, qualquer uma das duas, tá? Ó, de cima ou de baixo, mas se olhar para essa daqui, você está vendo que a distância, ó, é diretamente proporcional à velocidade média. Quanto maior a distância, maior a velocidade média, já que nos dois casos o tempo será o mesmo. Tá? Então fica atento a esse detalhe aí, tá? Se a distância for uma linha reta, aí você pode dizer que o ΔS vai ter o mesmo valor que o vetor de deslocamento, logo as velocidades médias, tanto escalar quanto vetorial, elas seriam absolutamente iguais, se for uma reta. Se não for, a velocidade escalar vai ser maior do que a vetorial, tá bom? Espero que você tenha gostado aí dessas questões, deixa teu comentário aí nos vídeos, se tem lá o teu canga que está precisando de algumas ajudas aí, né, alguma orientação em física, marca lá, tá? Compartilha esse vídeo aí nos grupos de estudos, tá? Para que a gente possa ajudar a maioria aí das pessoas a superar as dificuldades que tem em física, rumo à aprovação na Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Forte abraço, deixa o teu like se você gostou desse vídeo e te aguardo até a próxima. Valeu, galera!